Eu vou ler a palavra nesse momento, mas preste atenção. Olhando daí, você consegue saber o que é isso que está aqui na minha mão? Hã? Isso é o que, irmãos? Tá certo, repita para mim, o que é isso? O pastor Israel olhou para mim e falou assim: eu estou meio preocupado com o senhor. Os irmãos estão vendo aqui? Olha aqui, tem aqui 4 e aqui tem mais 2. Há uns 12 anos passados, eu ouvi falar de igreja nos lares. E eu tinha todas as preocupações e as angústias que o ministério traz ao pastor. Nós trabalhávamos e não conseguíamos alcançar as pessoas. E aí eu disse para a Silvia assim: nós precisamos entender igreja nos lares. Meus irmãos, há quase 15 anos eu venho tentando compreender a igreja nos lares e venho tentando trabalhar a igreja nos lares. Seja no modelo de núcleo de estudo bíblico, núcleo de oração, seja no modelo de célula, seja no modelo de PGM. E nós fomos, eu e a minha esposa, a diversos congressos com grandes expositores de igreja nos lares do Brasil. Tive a oportunidade de conhecer o pastor Roberto Lai. Ele é uma autoridade em toda a América do Sul em igrejas nos lares. Ocasionalmente nos hospedamos no mesmo hotel, numa pequena cidade lá próxima à Bahia, e como os assessores dele não estavam com ele, nós conversávamos no período do café. E eu ouvia aquele homem falar sobre igreja nos lares. E uma conclusão que eu cheguei, e quando eu voltei de lá, eu disse para a igreja o seguinte, com um sonrisal na mão: isso aqui é um sonrisal. É como se fosse um crente convertido. Ele está dentro da igreja. E tem mais crentes dentro da igreja. E tem mais crentes dentro da igreja. Você consegue ver daí o que tem nesse copo? O que você acha que tem dentro desse copo? E você já viu o sorrisal entrar na água e sair ileso assim? Como é que pode isso? Isso aqui somos nós, quando a gente não se envolve na evangelização de outros. Isso aqui, irmãos, somos nós, quando o sobrinho da gente vai para o inferno, o cunhado vai para o inferno, o irmão vai para o inferno, o pai e a mãe vão para o inferno, e a gente não fala de Jesus para eles. Isso aqui somos nós, quando a gente se contenta em chegar na igreja quarta-feira, sentar no banco, orar, e chegar domingo, cantar louvores e voltar para casa e não se envolver com mais nada. Nós somos crentes, nós somos sonrisal, mas a gente não faz diferença nenhuma na vida de ninguém. Porque a gente não aprendeu que quando o Senhor nos chamou e Ele nos transformou em igreja, Ele apanhou a gente e colocou no mundo. E Ele disse assim: ide por todo mundo e pregai este evangelho a toda criatura. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Quando a gente abraça a causa e quando a gente ama almas, a gente é assim, desse jeito que está aqui. O que vai acontecer com esse sonrisal daqui a pouco? Ele vai desaparecer. Sabe por quê? Porque ele está se gastando aqui dentro para criar uma nova substância. Mas será que ele vai desaparecer mesmo? Ou ele vai deixar de ser somente um comprimido e ele chega a ser quase 200 ml? Eu acho que ele não diminuiu, ele cresceu aqui dentro. O que você acha? Eu creio que ele cresceu. Eu creio que esse sonrisal é o que cresceu. E esse aqui, que está mergulhado, ele não está fazendo diferença nenhuma. Ele não cresceu nada. Ele não passa de um comprimido de sonrisal que não chega a valer sequer R$2. Mas quando ele se transforma em substância, meus irmãos, quem tem um problema com azia, com a má digestão, com a gastrite, sabe o valor que tem um troço desse em determinada hora.
Assim é o crente que está evangelizando, que está orando. Eu quero desafiar você, saia da zona de conforto, vamos trabalhar. Vamos trabalhar pelo crescimento desta igreja. Vamos combater contra o diabo. Se você não tem medo do diabo, combata contra ele. Não deixe ele destruir sua família. Não deixe destruir sua casa. Não fique de braço cruzado, vendo seus filhos irem para o inferno. Não faça isso. Diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Eu estou disposto a me gastar pelo reino de Deus. Meu irmão, isso aqui é PGM. Isso aqui é igreja de programa. Grava isso na sua mente. Quando te chamarem para uma igreja onde você não precisa se envolver com nada, saia fora disso, porque esse não é o lugar para você crescer na presença de Deus. Deus te quer aqui, ó, de tal maneira que você deixe de ser simplesmente um comprimido e passe a ser substância na vida das pessoas. Amém? 10 anos atrás, mais de 10, eu chamei uma igreja para a gente fazer isso. E nós tínhamos 20, 25 pessoas num culto de oração. E aí, de repente, nós tínhamos 50, tínhamos 80, tínhamos 100. E a igreja era pequena. Eu pastoreava outra igreja maior lá na cidade e a igreja menor lá no interior. E eu comecei do interior para a cidade. E de repente, eu chegava no culto e olhava e via as pessoas sentadas lá fora, tinha que botar um banco. E um sereno tremendo caindo, mês de junho, mês de julho, na cabeça das pessoas. Eu tinha 180 pessoas para um culto de oração e eu tinha tempo para botar no máximo 90. E as pessoas envolvidas, e pessoas sendo salvas, e pessoas vindo. E alguns diziam assim: alguma coisa está errada naquela igreja, porque tem muita gente indo na oração. Nós vamos começar uma jornada de oração agora. E a minha palavra dessa noite é a seguinte: famílias vivendo em tempos de bênção e maldição. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, verso 33. Eu desejo que Deus abençoe sua casa, que sua família seja abençoada. Provérbios 3, 33. Se alguém estiver precisando tomar Sonrisal depois do culto, pode tomar. Provérbios 3, 33. Eu tenho certeza que nunca mais você vai esquecer disso. E quando você estiver orando, você vai ter que conversar com Deus sobre isso. Senhor, eu estou aberto à sua obra ou eu estou envelopado dentro da igreja? Todas as vezes que você for falar com Deus e você for ajustar com Deus e você precisar da bênção de Deus para a sua família, o Espírito Santo de Deus vai revelar isso no seu coração e ele vai falar com você. Irmãos, eu estive hoje pela manhã em Itereré com o nosso evangelista irmão Leandro Ponciano, que também é seminarista, com a esposa dele, irmã Roberta. Estavam lá um grupo de irmãos, estava a irmã Hilda Rodrigues, estava o irmão Levi, estava lá o irmão Pedrinho, o irmão Ribeiro, chegou lá o irmão Rogério com a família. Quem mais estava em Itereré? Que eu não falei? Irmão Paulinho com a família. Quem mais, Paulinho, que estava lá? Daqui? Irmão Josimar com a família. Grupo bonito que foi lá hoje. E nós tivemos lá um culto. Preguei naquele culto. Tivemos o almoço. Também fui com a minha família. A Silvia também foi, a Amanda. E muito bom falar para aqueles irmãos. O irmão Leandro está lá agora à noite, ajudando a cuidar das pessoas. Eu conheci lá hoje aquela senhora que é mãe do menino que morreu afogado lá no Imbé. Morreram 2 crianças no Imbé, agora alguns meses atrás. Uma menina e um menino. O menino estava indo tomar banho no poço e ele foi, a água levou, a menina tentou puxar e ela foi junto, era a priminha dele. Foi levada junto, ela um pouco maior do que ele, achou que conseguia trazê-lo, não trouxe.
A mãe está lá, chora copiosamente até hoje. E eu pude conversar com aquela mulher, pude orar com aquela mulher. E o irmão Leandro, os irmãos que estão indo para lá, estão cuidando de pessoas. É nesse nível de problema. E muitos outros problemas daquele lugar. A nossa igreja está lá abençoando. Na semana que vem, você vai ver imagens, tanto de Itereré, quanto você vai ver imagens também surpreendentes de Jaicós. Trabalhos que a primeira igreja Batista de Campos está investindo para evangelização. Vai ser bênção, não deixe de estar no culto do próximo domingo. O pastor Kleber providencia para nós o PowerPoint para nós mostrarmos para a igreja. Provérbios 3, verso 33. Provérbios 3, verso 33. Leiam comigo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos Ele abençoará. Vamos repetir? A maldição do Senhor habita na casa, mas Ele abençoará. Meus irmãos, famílias vivendo tempo de bênção e maldição. É notória a mobilização, o investimento do reino das trevas contra as famílias nesse tempo em toda a terra. A gente não tem dúvida que o diabo está investindo para derrubar famílias. Um dia, pastor Oliveira de Araújo viajava num avião e tinha uma senhora ao lado dele que não aceitava comer nada que se oferecia no serviço de bordo. E aí ele ficou curioso com aquilo e perguntou para ela assim: a senhora está fazendo jejum? Ela disse: senhor, estou. Ah, sim, então a senhora é uma pessoa religiosa? Ela falou: sou. A senhora está fazendo jejum por algum propósito? Ela disse: estou. Qual é o propósito da senhora no jejum? A senhora pode falar? Eu disse: posso. O meu propósito é derrubar pastores. Eu sou da igreja do diabo e eu faço jejum para derrubar pastores. Meus irmãos, talvez os irmãos fiquem assustados com isso, mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos. O propósito de muitas correntes da nossa sociedade é derrubar famílias. Tem muitas correntes preparadas para derrubar a sua família. O propósito da Rede Globo de televisão é destruir a sua família. E ela queria destruir os seus filhos, queria destruir. Aí eles fizeram um plano diabólico, chamado Big Brother, que aquilo é diabólico. Eles trouxeram um cidadão comprometido com tudo das trevas, menos com a família, chamado Jean Willis, plantaram dentro daquele negócio, fizeram aquele camarada vencedor do BBB, e mandaram aquele camarada para Brasília. Ele faz em Brasília o que as organizações mandam. E ele está lá fazendo lei para desestruturar a minha família, a sua. Ele está lá brigando para ver se acaba com a cabeça dos nossos filhos. Ele está lá brigando para a certidão de nascimento não trazer mais se a criança tem sexo masculino ou feminino, para banir isso. Ele está brigando para banir. Juntou com o Kassab e brigou para acabar com o Dia dos Pais e Dia das Mães no estado de São Paulo, que eles queriam acabar no Brasil inteiro. Aí não conseguiram. As escolas do estado de São Paulo, então elas passam a comemorar o Dia do Cuidador. Não tem pai, não tem mãe, por conta dos casais homoafetivos. Então, uma artimanha de Satanás é feita contra a família. Esse troço foi elaborado e foi jogado no nosso colo, como diz o ditado popular. Agora, meu amigo, minha irmã, meu irmão, a palavra do Senhor diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas Ele abençoa a habitação do justo. Famílias vivendo em tempos de bênção e maldição. A palavra está dizendo que o Senhor abençoa a casa do justo. Então, afine-se com Deus, porque Ele vai abençoar a sua casa, para a honra e glória do nome dEle. Mal nenhum chegará à tua tenda. Agora, são tempos difíceis. Apocalipse 12:12 diz assim: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Uma das coisas que Satanás mais quer é que a gente ignore isso. Primeiro, a alegria do diabo é alguém dizer que ele não existe. E a outra alegria que ele tem é a gente ter medo dele. Então é tudo que ele quer.
para poder ele agir solto, fazer do jeito que ele quer fazer. Em tempos de tempestade, a gente conhece e sabe, tanto por discernimento quanto por instinto, que a gente precisa de abrigo. Tempo de tempestade, a gente precisa de abrigo. A família está num tempo de tempestades. Eu me recordo há poucos anos, talvez cerca de 3 anos atrás, 4 anos, nós estivemos lá na cidade de Nova Friburgo. E eu estive lá com alguns irmãos, dentre eles o irmão Josias Carneiro, o irmão Cidiel Bernardino, o irmão Walter, vários irmãos aqui da igreja. Nós estivemos lá, irmão Oscar, se não me engano, nós estivemos lá em Nova Friburgo com vários irmãos aqui, antes de ir a nossa caravana grande para lá, e a gente andava nas ruas e conversava com as pessoas depois daquela tragédia. Os relatos eram horríveis. As pessoas afirmavam contundentemente que os números das mortes em Nova Friburgo estão errados. E várias pessoas, eu lembro que eu caminhei com um pastor pentecostal, que ele falou assim: pastor, aqui tinha um casal da Assembleia de Deus, eles sumiram, a casa deles eram aqui, eles não estão contados, mas eu tenho certeza, a casa deles era aqui, e eles estavam em casa. Uma senhora nos contava que ela estava com seu pai, e ela foi do outro lado do rio, apanhou a televisão, e ela veio trazendo, e o pai trazendo umas panelas, algumas coisas, e colocaram do lado de cá do rio. O rio dava água na canela, mais ou menos, e o pai voltou para apanhar alguma coisa. Ela disse: olha, moço, quando ele voltou, uma avalanche veio e eu não vi mais o meu pai. Nós ouvimos muitas histórias, tragédias. Conhecemos uma professora que adoeceu. Ela disse: eu vi os meus aluninhos sendo carregados pela água. Muita coisa triste nós ouvimos naquele lugar. Meus irmãos, em tempos de tempestade, o perigo é para todo mundo. A família está debaixo de um tempo de tempestade espiritual. Todas as famílias, não é só a sua família, não é a família do outro. As famílias, as nossas famílias, estão debaixo dos mesmos raios e relâmpagos que derrubaram muitos lares e já separaram muitos casais. Há uma tempestade contra a estrutura familiar. Preste atenção. Se você está aqui me ouvindo hoje, você está pensando: pastor, eu estou pensando em me separar. O diabo está trabalhando para isso mesmo, para você se separar. Ele quer acabar com a sua família, ele quer acabar com a sua alegria. Pastor, mas eu vou me separar. É porque não tem jeito mais. Meu irmão, preste atenção. Para onde você for, você vai encontrar problemas. E esta palavra desta noite, ela é uma palavra para aqueles que já viveram essa dor e sabem que é uma dor. Quem já passou por isso sabe que é uma dor tremenda. Separação é uma dor tremenda para aqueles que já viveram e para os que ainda não viveram. Quem ainda não viveu é para que não viva, para que tome cuidado. Quem já viveu é para que não passe por isso de novo. Pedir ao Senhor: Senhor, proteja a minha casa, proteja o meu lar. A tua palavra diz que a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas que o Senhor abençoa a habitação dos justos. E aí, meus irmãos, uma pergunta: a casa dos crentes precisa ser cuidada, precisa ser protegida, para que essa dor não venha sobre nós, para que essas ciladas de Satanás não venham sobre nós. E aí uma pergunta: o que a gente vai fazer? Eu quero frisar para você algumas medidas bíblicas para que essa avalanche, essa tempestade não carregue sua casa, não carregue sua família, para que esse mês de maio, mês da família, na primeira igreja Batista de Campos, marque a sua casa, o seu lar, como foi marcada a casa de Raabe, com a mancha que fazia com que a destruição viesse, mas não destruísse aquela casa, porque aquela casa estava marcada. Marque a sua casa com o sangue do Cordeiro de Deus, para que o diabo não tenha preeminência sobre a sua família. Pastor, o que a gente precisa fazer que a Bíblia diz? Primeiro, a gente precisa aprender a levar para dentro da casa da gente a prática de confissão e compromisso de perdão. Prática de confissão e compromisso de perdão. Eu estou passando para você o que Deus revelou ao meu coração. Nós precisamos de uma prática séria de confissão e compromisso sério de perdão. Porque onde não há compromisso de perdão também não vai haver confissão. Só vai haver confissão onde houver compromisso de perdão.
Tem gente que diz assim: eu quero que fale a verdade para mim. Mas se você abrir a boca para falar a verdade, criou um caos. Eu quero que o meu filho fale a verdade. Aí ele fala a verdade, você vai no rosto dele e dá um tapa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quem fala a verdade é porque quer mudar, quer ser perdoado. Quem fala a verdade é porque quer recomeçar. Meus irmãos, há famílias nas quais ninguém erra. Você já viu isso? Família que ninguém erra. Muitas vezes nós criamos uma imagem irreal de infabilidade na cabeça dos nossos filhos, e eles, meus amados irmãos, são como réplicas nós. Logo, se nós temos criado na cabeça dos nossos filhos que nós nunca erramos, eu sou o marido que nunca erra, a minha mulher é uma esposa que nunca erra, aí logo o meu filho vai aprender que ele nunca precisará pedir perdão. E quem não precisa pedir perdão, consequentemente não precisa perdoar ninguém. Meu filho aprendeu isso comigo. Ele não precisa pedir perdão, também não precisa perdoar. E aí você sabe o que acontece com quem nunca pede perdão e quem nunca perdoa? Adoece. Adoece porque a ausência do perdão traz doenças. A mágoa, o ressentimento adoece o coração. O nosso corpo, ele funciona em sincronia. Há uma harmonia. Nós somos uma máquina que funciona de forma harmoniosa. Nossas células, tudo vai se harmonizando. Eu li um artigo de uma psicóloga que ela disse que estava tratando uma pessoa que tinha um tumor. E ela começou a conversar com aquela pessoa, o médico recomendou que a pessoa fosse até ela, ela começou conversando e ela descobriu que aquela mulher carregava uma dor muito grande no seu coração, uma tristeza, uma mágoa de traição. E ela disse que quando ela conseguiu tratar a dor que havia na alma daquela mulher, a mulher começou a voltar e dizer: eu estou melhorando. O médico disse que eu estou melhorando. O médico disse que está sendo melhor o meu estado. O médico disse que eu estou reagindo melhor aos medicamentos. Meus irmãos, perdão é elemento de cura para nós. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos a prática do perdão e da confissão. Por mais correta que seja essa conduta de não errar, por mais correta que ela pareça, ela vai de encontro à palavra de Deus. A palavra nos ensina a pedir perdão debaixo de oração para cura de culpa. E aí, falta de perdão bloqueia a nossa vida espiritual. Quando a gente não perdoa, irmãos, o diabo faz um muro na frente da gente, do lado da gente, atrás da gente, à direita, à esquerda. Ele faz um muro, ele faz um bloqueio. Ele faz um muro que a gente não ora mais. Sua oração não tem valor nenhum se você não perdoa. Não, pastor, mas olha, eu perdoo todos os meus inimigos. E você tem praticado perdão dentro de casa? Com seus filhos, com a sua esposa? Irmã, a senhora tem praticado perdão com seu marido? Ou quando seu marido sai, é só dizer: esse estorvo já vai saindo daqui, graças a Deus que saiu, eu não suporto mais esse homem. Ou o senhor, irmão, quando volta para casa, diz assim: eu tenho que ir para casa aguentar aquela mulher, eu não suporto aquela mulher. É porque o Espírito Santo de Deus está precisando tratar você, está precisando tratar a sua família, está precisando tratar a sua casa. Aí Marcos, no capítulo 11, verso 25, o Senhor diz que as nossas orações não serão ouvidas se nós não perdoarmos. Perdão precisa estar presente, a confissão e o perdão. Meus amados, a palavra do Senhor, veja só: quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. A falta de perdão bloqueia de fato as nossas orações. Aí Tiago, no capítulo 5, no verso 16, a palavra diz assim: confessai vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando eu penso que não devo perdão a ninguém, estou dizendo indiretamente que também não preciso de perdão de ninguém, inclusive de Deus. E definitivamente, meus irmãos, eu perdoo se eu quiser. É isso que eu estou dizendo.
quando eu digo que eu não preciso de perdão de ninguém. Nós precisamos do perdão uns dos outros. Nós precisamos ter perdão dentro do nosso lar. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos duas coisas muito importantes que eu quero falar para você. Primeiro, confessar me faz prosperar contra a miséria de Satanás. Lá em Provérbios 28, verso 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, guarda isso. Duas coisas que eu preciso fazer. Uma, eu preciso confessar para eu prosperar contra as ciladas de Satanás. Outra coisa que eu necessito na área de perdão, nós precisamos na área de perdão, é perdoar para que possamos prevalecer contra as armadilhas do inimigo. Contra as armadilhas. Paulo escrevendo 2 Coríntios capítulo 2, no verso 10, ele disse para a igreja de Corinto assim: o que vocês perdoarem, eu também perdoo. Presta atenção. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, Paulo não está nem lá, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Crente que não perdoa é crente derrotado. Crente que não perdoa não tem autoridade para mandar o diabo embora da sua porta. Ele não tem autoridade para expulsar espíritos maus da sua própria casa, se ele não perdoa. E aí, pastor, como é que faz? Não faz, meu irmão, perdoa. Eu nunca pedi perdão a ninguém, pastor. Lamento. Comigo é uma vez só porque eu não perdoo. Continuo lamentando. Olha lá. E a quem perdoares alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Guarda isso aí no seu coração. Guarda essas duas coisas importantes no seu coração para prosperar e para não cair nas armadilhas do inimigo. Aprenda a colocar perdão dentro da sua casa e da sua família. Uma outra coisa que precisa acontecer, meus irmãos, para que uma família que está vivendo em tempos de bênção e maldição possa prevalecer, é a gente colocar dentro da casa da gente a prática do cuidado espiritual mútuo. As pessoas não estão tomando conta da família espiritualmente. Tem mais gente fazendo fofoca, tem mais gente tomando conta da vida dos outros, do que gente tomando conta das armadilhas de Satanás. Eu estou vendo gente falando mal da vida dos outros, de tudo dos outros, e a casa dele está uma bagunça. A vida dele espiritual está uma bagunça. O diabo está fazendo uma lambança. E a gente não pode falar. É gente envolvida com coisa que é de arrepiar o cabelo do nariz. E quer chegar na igreja e encher o peito. Hipócrita! Meu irmão, preste atenção no que a palavra do Senhor diz. Se eu não me render à palavra, o diabo passa por cima de mim igual um rolo compressor. Se eu não me render ao Espírito Santo, o diabo me arrasta igual um rolo compressor. Se você está errado com Deus, conserta a sua vida com Deus. É você e Deus. Você está pensando que no dia do juízo final, o Senhor vai te perguntar: e aí, o que você viu na vida da sua cunhada? Tem gente que está pensando isso. Um dia um irmão ligou para mim no rádio, irmão. Ô pastor Rogério, eu falei: fala. Olha, pastor Rogério, eu quero que o senhor olhe para a minha cunhada, que ela está andando toda errada aqui no lugar tal, e o nome dela é o Tirarodo. Misericórdia, Jesus, que ponto que chega um crente doente, um crente tomado, meus irmãos, pelo reino das trevas. A que ponto ele chega? Que doença! Eu preciso consertar lá em casa, com a Silvia, com a Amanda, com o Rafael. Se eu sair perdendo lá de casa, o diabo me pega na rua. Se você sair perdendo de dentro da sua casa, o diabo te estraçalha na rua. Preste atenção.
Cuidado mútuo. Está faltando cuidado. Os crentes não estão cuidando uns dos outros, não estão pondo em ordem a sua casa espiritualmente, não estão cuidando dos seus. Olha, meus amados, eu perguntaria assim: você é a favor do homicídio? Você acha que o homicídio é uma coisa boa? Você é a favor de alguém matar o outro? Eu não sou. Eu não sou a favor de homicídio em circunstância nenhuma. Aí existia um moço chamado Caim, que ele não sabia que mesmo na discordância ele era responsável pelo seu irmão. A coisa que Caim nunca aprendeu é que ele tinha que orar pelo irmão dele. Aquele miserável foi o primeiro a trazer homicídio na terra, porque ele não aprendeu que tinha que amar o irmão dele, mesmo quando ele estava tomado pelos seus caprichos, pelas suas mágoas, pelos seus recalques, pelas suas invejas. Ele tinha que amar o seu irmão, e ele não aprendeu isso. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, verso 9, que Deus falou com ele: Caim, onde está Abel, teu irmão? Sabe o que ele respondeu para Deus? Não sei. Porventura sou eu guardador do meu irmão? Claro que sim. Claro que é. Meu irmão, quem tem que tomar conta da sua casa é você. Espiritualmente é você. O homem é o sacerdote do lar. O sacerdócio foi dado ao homem. Ele é o cabeça do lar. Mas não é cabeça para dar soco na mesa, para apanhar o salário da esposa. Não é para isso não. Isso é exploração. Você é homem para tomar conta da sua casa, para o diabo não destruir sua família. Você é homem para saber falar com sua família. Não é para você maltratar sua mulher, maltratar seus filhos. Deus te colocou lá para ser o sacerdote deles. O líder espiritual deles dentro de casa é você. O pastor da sua casa é você. Fala com o pastor Rogério para ele vir cá resolver isso. Resolve você. Você foi levantado por Deus para ser o cabeça do seu lar. Agora, se você precisa de ajuda e orientação, pastor Rogério está aqui, pastor Kleber está aqui, pastor Honório está aqui, pastor Israel está aqui, pastor Elias está aqui. Nós estamos à sua disposição. Mas assuma o seu papel como homem de Deus. Tenha postura espiritual como homem de Deus. Você é boca de Deus dentro da sua casa. A senhora, minha irmã, é a mulher sábia que Deus levantou para edificar o seu lar, e não o derrube com suas próprias mãos. Seja mulher sábia, ensina os seus filhos. Meus irmãos, dureza isso, né? O individualismo, o egocentrismo são indícios de que uma pessoa tem um coração tenebroso sem a luz de Jesus. Na nova aliança que nós estamos agora vivendo, no tempo debaixo da graça de Deus, o sangue de Jesus na cruz, aprendemos que cuidar um dos outros é mandamento da palavra. Filipenses capítulo 2, verso 4. O apóstolo São Paulo diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é do outro. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Tem homem que pensa assim: se eu estiver feliz, a minha família tem mais é que me acompanhar. Tem mulher que pensa assim: eu quero é ser feliz, meu marido que se dane. Tem filho que pensa assim: eu quero é curtir a minha vida, papai e mamãe, ó, se dane. Aí a família vira uma confusão. É um marido que não está preocupado com a esposa, uma esposa que não está preocupada com o marido, são filhos que não respeitam, vira uma confusão. Mas isso é a casa do ímpio. Preste atenção: a maldição do Senhor permanece sobre a casa dos ímpios. Foi isso que nós lemos em Provérbios 3:33. Foi isso que nós lemos. A maldição está na casa do ímpio, mas a minha casa, a sua casa, nós fomos chamados para vivermos casa de bênção, e a gente tem que cuidar um dos outros. A pergunta é: de quem você está cuidando em oração nesse momento? Seus cuidados espirituais estão sendo para quem, irmão? Você está cuidando de quem na sua casa? Você está orando pelos seus filhos, irmãos?
Você tem orado pela sua esposa, irmão? A senhora tem orado pelo seu marido? Ou vocês estão vivendo como dois ímpios? Ou nós estamos vivendo como um monte de ímpio dentro de uma casa? Com fachada de crente na frente e vivendo como ímpios? Meus irmãos, a palavra do Senhor fala desse homem tão extraordinário, Epáfras. Colossenses capítulo 4, verso 12. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos. Paulo fala sobre ele. Ele é servo de Cristo. Olha essa coisa linda. Combatendo sempre por vós, em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Eu falei com uma irmã e ela disse para mim assim: pastor, às vezes eu canso na oração. Isso é natural, pastor? Eu falei, é sim, irmã. Ela disse, pastor, às vezes eu sinto peso, é como se eu estivesse carregando uma mesa pesada nas minhas costas. Eu falei, é isso mesmo. O nome disso é intercessão. Quando você intercede, você sente a dor do outro. Paulo diz, quem adoece que eu não adoeça também, quem se entristece que eu não me entristeça também. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto até que Cristo seja formado em vós. Num outro momento o apóstolo São Paulo, ele volta a falar sobre a igreja, que quando a igreja sofria, ele sofria também. Se os seus filhos sofrem, você sofre também. Mas não tem como, não tem um outro jeito. Você não pode ser indiferente, você não pode se fechar e dizer, não quero nem saber, dane-se. Quer morrer, morra. Você não pode fazer isso, você tem um pacto com Deus. Epáfras, Paulo diz que ele orava para que os irmãos fossem conservados. Meu irmão, se nós não cuidarmos nem da nossa família em oração, somos feitos pior do que os que nunca ouviram falar de Jesus. Você sabia disso? Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo capítulo 5, você vai ler o verso 8. Paulo orientando Timóteo que ele deveria tomar cuidado, observar os irmãos da igreja, como que os irmãos cuidavam da família. Ele falou para Timóteo, observe como que eles cuidam da família. Como é que esse marido está cuidando da mulher, como é que essa mulher está cuidando do marido, como é que estão cuidando dos filhos, como é que os filhos estão cuidando deles. E Paulo disse assim, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Isso é sério, irmão? Isso mexe comigo, não mexe com você não? Você não se preocupa quando você lê isso? Eu me preocupo quando eu leio isso, irmãos. Eu me preocupo porque isso me provoca. Isso me pergunta se eu estou cuidando da Silvia como eu tenho que cuidar. Se eu estou cuidando da Amanda, do Rafael, como eu tenho que cuidar. Isso me provoca. Mas a palavra de Deus é para provocar mesmo. É para mexer com a gente. Ou ela mexe com a gente por aqui, ou a gente vai ver essa vidazinha aqui, ó, medíocre vida. Sonrisal envelopado. Ele tem uma data de validade. E se ele ficar dentro dessa água aí, vou dizer uma coisa para você, a capa dele é tão terrível. Esse negócio de capa, isso é uma coisa desgraçada. Essa capa é tão terrível que ela segura ele até ele perder a validade e depois ele sai daqui e não presta para nada. Jesus, eu passei 20 anos na igreja. Jesus, não vos conheço. Apartai-vos de mim. Sonrisal envelopado. Meu irmão, minha irmã, deixa eu terminar dizendo para você o seguinte. A nossa família, ela vai andar debaixo da bênção se a gente começar a praticar propósitos espirituais mútuos. Tem gente que gosta tanto de pensar sozinho, de sonhar sozinho, de se deleitar sozinho, que não deveria nunca ter casado. Propósito de oração é para se viver em família. Salomão disse assim, Eclesiastes 4, verso 8. Há um que é só, não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, contudo não cessa seu trabalho. Os seus olhos não te satisfazem com a riqueza, nem diz, para que trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade, enfadonha, ocupação. Sujeito sozinho. Deus não me quer sozinho. Ele me fez para viver em família. Seja eu solteiro ou casado, eu tenho compromisso com o núcleo familiar. Lá no Salmo de número 68, verso 6, está escrito, Deus faz com que o solitário habite em família.
Deus quer agir na minha casa, Ele quer abençoar a minha família. Se você consegue ganhar a sua família, você já fez uma grande obra. Josué capítulo 24, verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade, com verdade, deitai fora os deuses que serviram vossos pais, da além do Eufrates, lá no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses que serviram vossos pais, lá do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Verso 16. Eu e a minha casa. Continuação, o verso 16. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a continuação, porque isso aí. Nós queremos servir ao Senhor. Meu irmão, qual é o propósito espiritual que você tem como homem de Deus, como mulher de Deus, como um jovem de Deus? Qual é o propósito espiritual que você pretende? Você que pretende um dia se casar, ter uma família. O salmista disse no Salmo 101 assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para estarem comigo. Ele disse: eu quero andar na presença do Senhor. É uma grande glória ser conhecido como homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, uma família de Deus. Mas eu tenho certeza que nada nos compensará mais do que a gente formar uma família aos pés do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 1, diz assim: havia um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Coisa linda, coisa linda. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Fazia esmola para o povo e de contínua orava a Deus. Meu irmão, a gente tem que fazer propósito com Deus, tem que fazer aliança com Deus. Não tem para onde correr. Ou a gente faz aliança com Deus, ou o diabo vai esfacelar a família da gente. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Ou nós fazemos aliança com Deus na nossa casa. Agora em mesmo os irmãos vão ter notícia de nós somos um bando de pastores, tudo separados, com família acabada, destruímos nossa família, nossos filhos. Ou você faz aliança com Deus, ou o diabo acaba com a sua família. É tempo muito sério. Pastor, eu quero fazer uma aliança com Deus. A igreja agora vai orar por você que está aqui, que ainda não tomou uma decisão por Cristo, mas você está dizendo assim nesta noite: pastor, esse é o final do culto. Você está dizendo assim: olha, presta atenção no que eu estou falando aqui. Você está dizendo assim: pastor, eu entendi tudo que o Senhor falou. E se hoje der uma tempestade espiritual, a minha casa está desprotegida, porque eu não tenho aliança com Deus. Mas você pode fazer uma aliança com Deus hoje, se você quiser. Você pode orar e dizer assim: eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Você pode orar e dizer assim: eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus. Eu quero isso. Eu quero aprender isso. E nós vamos te ajudar. Mas eu preciso saber quem quer. Levanta a mão assim: pastor, eu quero, em nome de Jesus. Quem veio aqui nesta noite visitar essa igreja e está sentindo que Deus está falando ao seu coração, quer entregar sua vida e sua família a Jesus, levanta a mão assim comigo. Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe. Quem mais? Aqui no meio. Deus te abençoe. Quem mais? Aqui do meu lado direito. Quem mais? Aqui. Está dizendo: pastor, eu quero isso para a minha vida. Quem mais aqui quer fazer isso? Vou voltar aqui. Você que ainda não levantou sua mão, mas está sentindo desejo, ergue assim a sua mão dizendo: eu quero fazer uma aliança com Deus. Eu quero andar debaixo de aliança com Deus.
Em nome de Jesus. Quem mais aqui? Aqui no meio, quem mais quer fazer uma aliança com o Senhor? Em nome de Jesus. Aqui à minha direita. Agora deixa eu falar uma coisa com você, que nós vamos agora, os pastores, por favor, cheguem para cá e cheguem esses gasofilados para o lado, que a gente vai precisar de muito espaço aqui. A gente vai precisar de muito espaço aqui para a oração dessa noite, para a glória do Senhor, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Preste atenção agora, você é um crente, você entendeu. Pastor, eu não estou aqui para viver essa vida de envelopado, não. Estou aqui para isso, não. Eu quero falar como o profeta Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser usado por Deus. O Deus que me conhece, sabe das minhas fraquezas, minhas limitações, sabe do que eu preciso aprender. Mas se Ele me aceita assim, pastor, Ele me quer assim, quer. Ele quer você assim. Ele quer você e Ele vai fazer de você uma bênção, para a glória do nome dEle. Amém, igreja? Amém? Então nós vamos ficar em pé. Todas as pessoas que quiserem agora vão vir para frente. Todas as pessoas. Pastor, eu quero fazer aliança com Deus pela minha família nesse mês de maio. Eu entendi tudo que o Senhor pregou e eu preciso fazer. Eu estou diante do meu Deus em sinceridade. Sinceridade. Como diz o pessoal da comunidade da Apacentai, eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. A minha aliança é com Deus e não é com os homens. Nós não estamos aqui para fazer pose diante de homens, porque homens, ou nós vamos morrer, eles vão ficar por aí, ou eles vão morrer e nós não temos. Quando chegar, é eu quem vou chegar diante de Deus. Não é homem nenhum para estar me olhando, não é homem nenhum, eu que vou chegar. Então eu quero aliança com Deus. Você quer uma aliança com Deus? Vamos ficar em pé. Sai do seu lugar e vem para frente. Sai e vem para a oração. Pastor, eu quero, em nome de Jesus. Deus abençoe todos que entenderam esta palavra, tantos quantos quiserem. Saia do seu lugar e vem para frente. Todos que levantaram as mãos também, vem aqui na frente para a oração. Todos. Você levantou sua mão em nome de Jesus, vem aqui na frente para a oração. Isso é um tempo de Deus. Meu irmão, é o tempo de Deus. Eu não leio gibi, eu não leio jornal para falar para o povo de Deus. Eu leio a Bíblia e eu vou em oração ao meu Senhor para Ele me dar a revelação da palavra dEle que Ele tem para a vida do povo. E a palavra que Deus tem para a sua vida nesta noite é esta. E se você recebe em nome de Jesus, saia do seu lugar para a glória do Senhor. Derrota essas coisas que querem acabar com sua família, que estão querendo destruir seus filhos, que querem levar seus filhos para pornografia, quer levar seu filho para o desvio. Em nome de Jesus, você é o homem da casa. Venha ao altar do Senhor e diga na presença do Senhor, na presença do Senhor: a minha casa será uma casa de bênção e eu vou fazer aliança com Deus. Meus irmãos, nós vamos começar agora, mês de maio. Nós vamos entrar pelo mês de junho em aliança de oração, propósito de oração, coisa muito séria. Nós vamos começar, sabe, eu não estou criando filho para ser derrotado pelo diabo. Eu não estou criando meus filhos para isso. Eu não estou criando meus filhos para isso. Eu sei que o mundo é mundo, tentação é tentação, juventude é juventude, mas eu não estou criando meus filhos para isso. E eu morro falando isso, que minha casa será a casa de bênção, em nome de Jesus. Se você quer fazer aliança com Deus pela sua família, vem, em nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha. Pastor, eu quero andar em aliança com o meu Deus pela minha família. Eu quero entregar o meu lar na presença do Senhor. Enquanto nós estamos cantando, todos que quiserem podem vir. Todos que quiserem podem vir. Enquanto nós estamos cantando, você pode vir. Em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar e pode vir. Primeiro domingo de maio, início da campanha da família. Primeiro culto na igreja, depois do dia 1º de maio. É esse o primeiro culto. É culto de propósito, é culto de aliança, é culto de quebrantamento. Em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar e pode vir, em nome de Jesus. O nosso futuro para te servir. Toda minha força
e entendimento quero dedicar o meu lar a ti. Pega a letra aí. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Vamos dizer bem forte: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença como bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Graças te damos, Senhor, pela tua presença no nosso meio, trazendo salvação nesta noite, trazendo cura, trazendo perdão, trazendo desejo de reconciliação de famílias que precisam ser consertadas para a glória do teu nome, trazendo a vitória do Senhor que está sendo esperada aqui. Eu tenho certeza, meu Deus, aqui tem mães que estão esperando filhos serem libertos e serem salvos. Como aquela irmã que disse: eu estou cansada, pastor, e quando eu canso, o meu filho se rebela, e quando eu estou na trincheira, ele se acalma. E aqui tem mães esperando conversão de filhos. Aqui tem esposas que estão esperando a conversão do marido. Aqui tem filhos que precisam se consertar com os pais. Aqui tem irmão que está em litígio com outro irmão dentro da própria família. Tantas coisas, meu Deus. Mas é por isso que nós estamos aqui, na tua casa e no teu altar, meu Pai. Não justificaria nós estarmos aqui se a gente achasse que a gente não erra, se a gente tivesse com indisposição para o cuidado mútuo, se a gente não quisesse firmar propósitos espirituais diante do Senhor, o que a gente ia vir fazer aqui, meu Pai? Mas nós estamos aqui dizendo para o Senhor: olha para nós, nós queremos a tua presença, nós queremos andar com o Senhor. Se a casa do ímpio está debaixo da maldição, nós queremos ter a nossa casa, a casa do justo, onde a bênção do Senhor acontece. Em nome de Jesus, meu Pai, toma esse culto que nós estamos encerrando nas tuas mãos.
Toma esse povo nas tuas mãos. Recebe, Senhor, a sinceridade do nosso coração. Nós rasgamos o coração aqui nesta noite. Talvez estejamos até nos expondo, mas tudo para a glória do nome do Senhor, que quer sinceridade de nós, quer transparência. O Senhor quer quebrantamento de nós. Nós estamos aqui na tua casa, no teu altar, com lágrimas diante do Senhor. Reina, Senhor, sobre nós. Reina no nosso lar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Louve a Deus, irmão, porque você está na casa de Deus, começando o mês de maio, com o pé direito, o pé esquerdo, coração, tudo seu, todo seu ser está na casa de Deus nesta hora. Seu coração está diante do altar do Senhor, e Ele vai reinar na sua casa. Glória a Deus, amém. Então vamos dizer: Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar. Toma sua direção. Venha, ó Santo Espírito, nossas vidas preencher. Reverência a tua voz. Vamos fazer. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos aqui querem te adorar. Toma a tua direção, Senhor. Vem, ó Santo Espírito. Vem, ó Santo Espírito, nossas vidas preencher. Reverência a tua voz. Vamos fazer. Pode reinar, Senhor. Senhor Jesus, pode reinar. E o teu poder, meu povo sentirá. Como é bom, Senhor, saber. Tu estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, meu Senhor. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior. E razão para te louvar. Desfaz toda tristeza. Desfaz toda tristeza, incerteza e dissabor. Glorifica o teu nome, meu Senhor. Canta bem forte, igreja. Pode reinar, Senhor. Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que tu estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Amém.